Pessoal do Energia, vamos começar agora, não percam, tá? Estatuto da Polícia Militar, matéria específica, com várias atualizações, algumas questões novas. Primeiramente, faz parte mais da nossa área, do dia a dia, então a gente sente mais à vontade para estar ministrando essa matéria para vocês. Eu coloco aqui já nos editais anteriores, o pessoal perguntava bastante algumas questões, então antes de começar o estatuto propriamente dito, vamos tirar algumas dúvidas aí do que pode ser trazido, do que está acontecendo, enfim. Eu fiquei agora em 2020 e 2021, eu fiquei no Cefap, no curso de formação de aperfeiçoamento de praças, e depois na APMT, na Academia da Polícia Militar. Então a gente acaba de perto tendo um conhecimento um pouco maior dessas questões. O pessoal, o salário dos praças agora, e dos oficiais também, ele acabou mudando, né? Então nós temos aí um incremento salarial que foi feito em janeiro de 2022 e julho, né, em duas parcelas. Então hoje o mínimo que um soldado da Polícia Militar, depois de formado, ele recebe em torno de R$6.000 bruto, né? São muitas perguntas nesse sentido, a questão salarial também é importante. Não entre na polícia pela questão salarial, entre por vocação, enfim, não por estabilidade, porque você não vai encontrar a sua felicidade. Mas é interessante você também saber o salário para saber, e nós temos hoje, através do novo plano de carreira que foi aprovado recentemente, nós temos uma projeção de carreira muito legal dentro da polícia, uma valorização, reconhecimento tanto do comando, enfim, para com a nossa base da instituição. Vagas, né? O governador anunciou em torno de 1.000 vagas, no Cefap na época foram chamados 500 e depois mais 500, então 500 no ano e 500 no outro. Não tenho conhecimento se já para o segundo semestre abre o concurso, foi feita a previsão, mas essa é a intenção, esse é o objetivo, para que a gente tenha o quadro sempre se renovando aí e todos os policiais que se aposentam, depois a gente vai ver que pelo estatuto a gente não fala em aposentadoria, a gente fala em reserva remunerada ou reforma, daí a gente consegue cobrir para que não haja tanta perda de efetivo. Mas vagas seriam 1.000 que foram anunciadas e o nosso centro de ensino lá, que hoje é a atual APMT, Academia de Polícia Militar da Trindade, ela absorve para curso de formação e aperfeiçoamento de praças, no máximo 500 por vez, porque às vezes também acontece o curso de sargento por ali. Requisitos para ingresso, nós temos lá na Lei 587, 2013, se eu não me engano, todos os requisitos, tanto de altura, a escolaridade, nível superior em qualquer área, enfim, vocês podem estar tirando essas dúvidas lá. As matérias, então, o edital anterior trouxe essa questão da redação e do raciocínio lógico também, então é algo para a gente vislumbrar que realmente pode vir nesse próximo concurso também. E o teste psicológico, que ele é extremamente subjetivo, ele deu vários problemas, porque teve uma legislação nova que veio, antes exigia-se em torno de 70% de alguns itens psicológicos que eles consideravam, hoje a exigência de 100%, e deu problema com vários candidatos com relação ao item perseverança. Então alguns não foram constatados com esse item e acabaram sendo reprovados, então fiquem bem atentos também para o teste psicológico, tá? O TAF, que é o teste de aptidão física, né, as provas do TAF da PMSC. Então nós temos para os homens, né, a flexão de braço na barra fixa. Então, claro, eu não vou explicar aqui como é que funciona. O desenvolvimento com halter para as femininas, né, que é uma barra que você utiliza. O meio sugado, que é o apoio de 4 tempos, então tem que ter uma coordenação boa para que faça esse exercício com qualidade, né, e também tem 1 minuto para ser feito. Daí, dependendo aí da idade, você tem o número de repetições para fazer esse exercício, mas o treinamento ele é essencial. Já durante o estudo teórico você já tem que fazer uma parte também da parte física, né? Abdominal remador também,
também tem um número mínimo de repetições em 1 minuto. O remador ele é um abdominal completo também. Velocidade, a corrida de 100 metros, você tem um tempo máximo que você pode fazer. E a corrida de 12 minutos também. Então olhem o edital, visualizem o teste físico, TAF, teste de aptidão física. Vocês vão estar encontrando sempre isso na Polícia Militar. E os editais eles sempre trazem, então vejam os editais anteriores e também já efetivem o treinamento físico de vocês, ele é importante. Pessoal, nós vamos estar começando então com legislação institucional, o Estatuto dos Policiais Militares de Santa Catarina. Essa lei, ela é a 6218 de 83, vejam em que momento que a gente estava em 83, quando essa lei foi feita. Quando uma legislação ela é feita em 83, ela foi pensada na década de 70. Então nós tivemos algumas alterações. Hoje, se nós formos tratar alguma coisa de promoção, eu vou preferir dar uma aguardada até o início do edital, porque nós tivemos um novo plano de carreira das praças e pode ser que ele caia no concurso. Então daí a gente estuda ele especificamente e tivemos algumas alterações, algumas atualizações, e a gente vai estar vendo ela por agora, porque nós temos que visualizar que esse estatuto ele é muito antigo, né? Ele é de 83, então tem várias questões que não foram recepcionadas pela Constituição, mas eu sempre digo para vocês, se perguntar de acordo com o estatuto e você abrir o estatuto lá no Google, por exemplo, e não está riscado, é porque não foi revogado expressamente. Há uma revogação tácita ou algo nesse sentido, mas se perguntar com relação ao estatuto, beleza, vocês vão preencher aquela questão de acordo com o estatuto e não vão se preocupar com a questão constitucional ou com a questão de alguma alteração, só se tiver efetivamente riscado ali que veio uma lei posterior, enfim, e nós vamos ter várias discussões nesse sentido com relação ao estatuto. Então, primeira questão que vocês têm que visualizar, que o estatuto ele é de 1983, tá, pessoal? Então nós temos lá no artigo 2º do Estatuto dos Policiais Militares. A Polícia Militar, ela é subordinada operacionalmente ao Secretário de Segurança e Informações. Isso, pessoal, era lá em 1983. Então trago aqui o slide para vocês, para que vocês tenham esse conhecimento. Artigo 2º, depois fala dos policiais da ativa, tá? Então, é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e disciplina, destinada à manutenção da ordem pública na área do Estado, sendo considerada força auxiliar reserva do Exército. Subordinada operacionalmente ao Secretário de Segurança. E, historicamente, a Polícia Militar sempre foi subordinada ao Secretário de Segurança Pública. Nós temos no governo atual uma conjuntura diferente, na qual os secretários de segurança foi formado um colegiado de segurança pública. Então, um ano o secretário ficou comandante-geral da polícia, o outro ano ficou o comandante do bombeiro, o outro ano ficou o delegado-geral da Polícia Civil e o outro ano, que é o ano atual, salvo engano, é o diretor do IGP. Então, essas 4 autoridades, ao longo de cada ano, ficaram como secretário de segurança. Então, a Polícia Militar sempre foi subordinada ao secretário de segurança. Atualmente, nós temos uma nova conjuntura, mas lá em 1983 era assim, e ali fala ainda de secretário de Segurança Pública e Informações, e uma palavrinha muito interessante para que vocês talvez caiam em alguma pegadinha no concurso é operacionalmente. Às vezes eles trocam operacionalmente por administrativamente. A Polícia Militar, o princípio basilar dela, tal qual as Forças Armadas, são a hierarquia e disciplina, né? São os princípios basilares das instituições militares, hierarquia e disciplina. A gente vai ver muito isso pela frente. Nós vamos ter o conceito de hierarquia, o conceito de disciplina, né? Destinada à manutenção da ordem pública. Ainda trazemos no artigo 2º a manutenção, mas com a Constituição Federal nós tivemos a ampliação, a extensão desse conceito. Manutenção, ela requer apenas a prevenção, e a
daí nós tivemos a implementação do conceito preservação da ordem pública, que ele é mais completo, ou seja, além da prevenção, a polícia também faz a repressão, porque antigamente a polícia não estava nesse policiamento ostensivo ordinário, que a gente vê caracterizado pela viatura, enfim, pelo fardamento. O policial ficava mais nos quartéis, fazendo uma prevenção, porque não havia necessidade da polícia estar nas ruas, intervir nas ruas. A gente sabe que de 1970 para cá, essa realidade mudou completamente e pela Constituição nós tivemos essa nova nomenclatura, preservação, que ela é a manutenção mais a repressão. Daí nós temos o conceito de preservação, mas o Estatuto ainda traz essa palavra manutenção da ordem pública, sendo considerada força auxiliar à reserva do Exército. Isso também foi algo que, ao longo das Constituições, a primeira foi em 1891, depois nós tivemos 34, 37 e assim por diante. Então, ao longo da evolução das Constituições, foram extraídos e colocados nesse conceito, até pelas revoluções que nós tivemos, né? Guerra do Contestado de 1912, Revolução Federalista, Revolta Tenentista, alguns acontecimentos que aconteceram nos idos de 1900, a Polícia Militar ela entrou fortemente nessas guerras internas, apoiando o Exército. Daí sim, a polícia ganhou essa nomenclatura de força auxiliar e reserva do Exército. Então, em tese, constitucionalmente, e aqui até mesmo o Estatuto absorveu, nós somos força auxiliar e reserva do Exército quando o Brasil entra em alguma guerra interna ou externa, enfim. Mas essa nomenclatura ela é verdadeira e pode cair em concurso. Policial militar na ativa, vejam lá. Também é algo que nós não vislumbramos nos dias atuais, o que é considerado policial militar da ativa. De acordo com o Estatuto, ainda traz, né, esses 4 itens, mas nem todos hoje na prática são utilizados, até mesmo por uma questão legal, mas permanecem no Estatuto. Na ativa, os policiais militares de carreira padrão e os alunos de órgão de formação de policiais militares, ou seja, quem está já no curso de formação, ou de oficiais, ou de soldados, que são as duas formas de ingresso hoje, ou como soldado em nível superior em qualquer área, ou como oficial em nível superior em direito, você será considerado da ativa. Agora, o item B e o item C, que a gente visualiza agora, os incluídos na Polícia Militar voluntariamente durante os prazos a que obrigarem a servir. Então, vejam, pessoal, isso aqui ele já está ultrapassado, contudo ainda permanece no nosso Estatuto. Os incluídos na polícia voluntariamente durante os prazos a que obrigarem a servir. Antigamente, a gente tem conhecimento, tem um livro Rota 66, tem vários outros livros e histórias nesse sentido. Os policiais militares que vinham, eles poderiam vir do Exército ou de outra força. Estava falando com o pai de um amigo meu esses dias, ele era cabo na Marinha e ingressou na polícia como 3º sargento, mesmo sem fazer concurso público. Por quê? Era anteriormente a Constituição de 88, e o nosso Estatuto é de 83. O cara era 3º sargento no Exército, vinha para a Polícia Militar como 2º sargento. Vários casos nesse sentido. Então, ele voluntariamente se apresentava vindo de outra força e era incluído na Polícia Militar. Eu me lembro de histórias, né? Meu avô contava que ali na Polícia Militar da Trindade também, quem se apresentava na década de 30 com um revólver era incluído como praça. E quem se apresentava com um revólver e um cavalo era incluído como oficial na Polícia Militar. Então não tinha concurso público e você também era obrigado a andar fardado, mesmo estando de folga. Então são outros tempos e o Estatuto vem nessa pegada de 1970, feito em 83, e essa disposição permanece. Então, se perguntar de acordo com o Estatuto, que eu nunca vi eles perguntarem para não criar essa polêmica, mas está escrito lá.
Os componentes da reserva remunerada, quando convocados, são considerados policiais militares da ativa. Então essa nomenclatura já tem que ficar muito forte entre nós aqui, pessoal. Reserva e reforma, tá? Os componentes da reserva quando convocados. Quando você faz 30 anos de serviço, agora nós vamos ter um período de transição para quem já era da corporação e agora 35 anos depois da reforma da Previdência, você vai para a reserva remunerada, né? Nós temos também uma disposição diferente, que agora ficou igualitária também entre os policiais do sexo masculino e feminino, que a gente vai ver à frente. Os componentes da reserva remunerada quando convocados. Então você vai para a reserva remunerada e depois você é reformado. Então quando você está na reserva remunerada, você ainda pode ser convocado. Ou seja, o policial militar ou o bombeiro militar que ele vai para a reserva, ele não está totalmente tranquilo, porque ele pode ser convocado a qualquer momento. Em casos, obviamente, emergenciais, enchentes, calamidades públicas, período de guerra, ele pode ser convocado. Então, se cair numa questão de concurso público, reserva remunerada, ele ainda pode ser convocado? Ok, ainda pode ser convocado. Quem não pode mais ser convocado é o policial que está reformado. E a gente vai ver para frente nas questões de exclusão, de transferência, do serviço ativo lá no final do estatuto. Na inatividade, então quando é que é considerado policial militar na inatividade? E o reformado, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados definitivamente da prestação do serviço na ativa, mas continuam a perceber remuneração. A gente vai ver que uma das formas futuramente que tem, você fez 30 anos de serviço, tem 50 anos de idade e foi para a reserva remunerada. Foi como a gente tem a distinção entre as graduações, que são das praças, que a gente vai ver futuramente, e os postos, né? Então, você foi como capitão, por exemplo. Então, o capitão tem uma idade na qual você fica na reserva remunerada e outra idade na qual você vai para a reforma. Então, futuramente a gente vai ver quais são essas idades. Uma das possibilidades é por idade. Então, vamos supor, 67 anos, ele vai ser reformado. Quando ele for reformado, ele não pode ser mais convocado. Agora, quando você está na reserva remunerada, ainda não deu a sua idade ou outro requisito para ir para a reforma, você ainda poderá ser convocado. Então, o policial militar na inatividade, ele propriamente é o policial na reserva remunerada, quando não está sendo convocado, ou o reformado. A carreira policial é privativa do pessoal da ativa, tá? Então, bem tranquilo. A carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiro nato. Então, aí nós temos uma discussão bem grande. O Estatuto ainda traz essa disposição, contudo, a Lei 587, que é a Lei de Ingresso, que é de 2013, um pouquinho para frente, ela traz que para você ingressar na Polícia Militar, basta ter a nacionalidade brasileira. É uma lei posterior que trata especificamente da lei de ingresso, mas nós não tivemos uma revogação expressa desse artigo. Então, se perguntar de acordo com o estatuto, que eu creio que não vai acontecer, mas vocês precisam saber, ainda tem essa disposição para o oficial especificamente, ele tem que ser brasileiro nato. Daí nós temos várias discussões, que a Constituição diz, né, até o nosso próprio artigo 2º, que como é força auxiliar reserva do Exército, e o Exército trata de oficial como brasileiro nato, por extensão também deveria ser brasileiro nato, mas tem essa legislação que diz que basta a nacionalidade brasileira, mas nos editais de concurso nós não temos mais a disposição para ingresso dos oficiais que sejam brasileiros natos, basta a nacionalidade brasileira de forma geral. Então vejam lá, eu boto ali como discussão. Tá?
Artigo 3º. Os integrantes das polícias militares, então eu trago essa disposição aqui, por quê? Em decorrência da lei vigente, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais e são denominados policiais militares. O Estatuto ainda traz esse artigo 3º, contudo, a Constituição Federal de 88, a nossa denominação é militares estaduais. Nós somos militares estaduais, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Até 2003, o Corpo de Bombeiros em Santa Catarina era atrelado à Polícia Militar, depois o Corpo de Bombeiros formou a sua estrutura própria, então hoje nós temos a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros como militares estaduais, mas o nosso estatuto ainda fala que nós somos servidores públicos estaduais numa categoria especial, o que constitucionalmente está descartado, né? São equivalentes às expressões na ativa, em atividade, em serviço ativo, conferidas aos policiais no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência, missão, serviço, atividade, nas organizações policiais militares, bem como em outros órgãos quando previstos em lei ou regulamento. Nesse artigo aqui, no 7º, só para vocês não confundirem as expressões de serviço e em serviço, que a gente vai verificar à frente, efetivo serviço, tempo de serviço. Então essas questões elas vão ser tratadas à frente, mas para que a gente já tenha o conhecimento para não confundi-las, tá? O Estatuto aplica-se no que couber aos policiais da reserva e aos capelães. Então, essa disposição também nós temos aí no artigo 9º. A hierarquia e a disciplina são bases da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Eu deixo esse slide aqui porque aqui a gente já começa a tratar de questões atinentes aos militares. Para quem não é policial, não é bombeiro ou não foi integrante das Forças Armadas, a gente tem que deixar bem claro algumas disposições. Ok, oficiais, eles têm postos. O primeiro posto do oficialato é o de segundo tenente. Por quê? O aspirante e o cadete, eles ainda são considerados praças especiais. A gente já vai ver num quadrinho logo a seguir. Mas não confundam, oficiais, posto ou patente. Praças, nós temos graduações, então eu deixo bem claro ali. Então, as praças, né, nós temos as divisas e as graduações. A única exceção é o subtenente, que usa aqui uma insígnia também, mas ele tem graduação. Tá? Então, a gente vai seguir adiante, mas vocês já tenham essa diferenciação. Oficiais, postos e praças, graduações. Tá? Isso aqui cai bastante em concurso, essas nomenclaturas atinentes somente aos militares. Eu trago agora como que funciona a nossa escala hierárquica dentro da polícia. Através dessa escala hierárquica, essa estrutura hierárquica, é que vocês vão começar a ter conhecimento de várias questões importantes que caem em concurso. Esse conhecimento é extremamente relevante e importante, que senão vocês vão errar as questões. Escala hierárquica, então eu deixo ali registrado para vocês. A escala hierárquica é a nossa estrutura hierárquica, é a hierarquia propriamente dita. Então depois a gente vai fazer a diferenciação dos conceitos de hierarquia e disciplina. Então a hierarquia é isso aqui. E a disciplina a gente vai ver depois, que é a rigorosa observância das leis, enfim. Então a gente vai passar o conceito completo para vocês. Então primeiramente nós temos o quadro de praças. Praças, nós temos primeiro o soldado. O soldado, ele ingressa como soldado NQ, ou não qualificado, de terceira classe. Essas questões de classe, elas vieram lá da lei 88777, de 67, algumas leis na época da ditadura militar. Então lá informava que os soldados poderiam ser divididos em 3 classes, e a Polícia Militar absorveu isso. Então hoje na Polícia Militar, os soldados, nós temos 3 classes de soldados. Agora o tempo ele mudou, tá? De acordo com esse novo plano de carreira.
Então, se trouxer alguma disposição do novo plano de carreira, a gente vai fazer uma aula só da nova lei de promoções, o novo plano de carreira das polícias militares. Por enquanto, a gente vai informar, passar informações genéricas. Cabo, depois do cabo vem o terceiro sargento, o segundo sargento, o primeiro e o subtenente. Todo esse quadro é de praças da Polícia Militar. Praças especiais, ainda são praças, mas são considerados praças especiais. Antigamente nós tínhamos a nomenclatura aluno oficial, agora a nomenclatura é cadete e o aspirante é oficial. Quando você se forma no curso de formação de oficiais, você é declarado aspirante a oficial. Então você aspira a ser oficial, contudo, você ainda não é oficial. Então você vai ficar 6 meses, que é considerado um estágio probatório, e após você ser aprovado nesse estágio probatório, que nós temos um plano de estágio probatório dos aspirantes, ele tem uma solenidade, uma formatura, na qual ele faz o juramento, daí o juramento de oficial, e ele é galgado ao primeiro posto do oficialato, que é de segundo tenente. Então cai bastante em concursos dizendo, o aspirante é oficial, já é considerado oficial. Não. Ele é praça especial e todas as questões dele serão atinentes aos praças especiais, assim como o cadete. Tá? E o cadete ele é superior ao subtenente da Polícia Militar. Então essa questão tem que ficar muito bem clara, que tivemos uma polêmica com relação à remuneração, que eu já vou passar um pouquinho mais à frente. Tá? Quadro de oficiais agora. Quadro de oficiais, então, primeiro posto do oficialato, segundo tenente, depois primeiro, depois capitão, depois major, tenente-coronel e coronel. Pessoal, aqui a gente já pode visualizar nesses quadros a questão das funções que a gente vai ver à frente. Soldado e cabo são elementos de execução de acordo com o estatuto. Terceiro sargento, segundo, primeiro e subtenente, eles auxiliam e complementam o serviço dos oficiais, caem direto. E os oficiais, eles estabelecem a chefia, o comandamento e a direção das instituições militares. Outra questão interessante que a gente vai ver para frente também, vai reforçar, mas já vamos deixar bem claro agora. O segundo tenente e o primeiro tenente, eles são considerados oficiais subalternos. O capitão é oficial intermediário e major, tenente, coronel e coronel são considerados oficiais superiores. Então aqui nesses slides a gente já ganha tudo com vocês, tá pessoal? A gente fala escala hierárquica, estrutura hierárquica, é a hierarquia, um dos princípios basilares das instituições militares que a gente viu lá no artigo 2º e também está constitucionalmente colocado. A gente fala que o soldado ele tem 3 classes, ele é a base da nossa carreira, é o quadro de praças. A gente fala dos praças, vulgarmente falando, mas é das praças o correto, né? Cabo, que são elementos de execução, terceiro, segundo, primeiro sargento e subtenente, auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, praças especiais, aspirantes e cadetes, primeiro posto do oficialato, segundo tenente, todos os oficiais exercem a chefia, o comandamento e a direção das instituições militares, segundo tenente primeiro, oficial subalterno, oficial intermediário, capitão, major, tenente, coronel, coronel, oficial superior, e a gente vai visualizar à frente, tá pessoal? Mas já é bom deixar bem registrado isso aqui, cai muita questão nesse sentido. Até temos um quadrinho, até na própria, no próprio site da PM, para a gente não confundir, então eu deixo esse quadro para vocês, por quê? Ali a gente transcreveu. Isso aqui, o que acontece? Nesse quadro é o que cada soldado, ou cada praça, ou cada oficial, ele ostenta como insígnia ou divisa. Então, o quadro das praças, que nós temos graduações, ele começa lá com um soldado de segunda classe, depois soldado de primeira classe, e o de terceira ele não usa nada, porque ele é não qualificado
e após o curso de formação ele já vai ser considerado de segunda classe. Então é prata aquele risco que a gente chama aqui na lateral do braço. Soldado de primeira classe, amarelo, cabo 2 riscos, terceiro sargento 3, segundo 4, primeiro sargento 5 e o subtenente ele transpassa aqui para cima, mas ainda é graduação. As insígnias são atinentes aos postos. Daí nós temos o segundo tenente, primeiro capitão, major, que vem primeiro uma estrela dourada, né? O pessoal vulgarmente chama de gemada. Então, depois nós temos 2 para tenente-coronel, e quando está completo, por isso que é vulgarmente falado de coronel full, é porque ele tem as 3 estrelas douradas, as 3 gemadas, então ele é full, é considerado que tenha todas, full lá do americano, né? O aspirante, erroneamente, ele é colocado ali como oficial, mas não, ele deveria ser colocado à parte como praça especial. É porque para fins de remuneração, de acordo com a lei do subsídio, para fins de remuneração, o aspirante oficial é considerado oficial. Para fins de remuneração, mas não para fins estatutários. Então essa diferenciação ela tem que ficar bem clara aqui, tá, pessoal? Então vamos estabelecer só uma questãozinha aqui de concurso para ficar bem claro o que eu falei para vocês agora. De acordo com os estatutos policiais militares, constituem a base institucional da Polícia Militar. Hierarquia e disciplina, não confundam isso. A nossa base institucional, os princípios basilares são esses, tá? Então é questão de concurso bem fácil, imagina, bastante gente errou, né? Então a hierarquia policial é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação dessa autoridade se faz através do quê? De postos atinente a quem? Aos oficiais, ou graduações atinente a quem? Às praças. O subtenente tem graduação ou posto? Estando aqui em cima, ele tem graduação. O aspirante tem graduação mesmo estando aqui em cima, ou cadete, ou posto, ele tem graduação, porque ele não é oficial ainda. O primeiro posto do oficialato é de segundo tenente, não esqueçam isso. Dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade. O que isso quer dizer? Eu sou major e me formei em 2010. Tem algum policial militar, algum oficial que também é major, mas se formou em 2012. Quem que vai ser mais antigo como major? Aquele de 2010 ou aquele de 2012? Então, é aquele de 2010. Isso pode mudar ao longo da carreira, essas questões de antiguidade. Contudo, não está sendo muito comum atualmente. Então, aquele que é mais antigo é aquele que se formou antes ou foi promovido antes na graduação anterior. Então, ele sempre será considerado mais antigo. Nós temos um tenente-coronel que foi promovido em 2020 e nós temos um tenente-coronel que foi promovido em 2019. Quem que é o mais antigo? É o tenente-coronel que foi promovido em 2019. Então, dentro de um mesmo posto ou dentro de uma graduação, 2 tenentes-coronéis. Quem será o mais antigo? Aquele que foi promovido antes. Dentro de uma mesma graduação, um é terceiro sargento, outro também é terceiro sargento, um foi promovido em 2020 e outro em 2021. O mais antigo é o que foi promovido em 2020 e o mais moderno, que a gente chama, é o que foi promovido em 2021. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos e normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar. Então vejam a diferença de hierarquia. Hierarquia eu coloco ordenação da autoridade em níveis diferentes, né? Categoria de postos e graduação, ou graduações. A disciplina, você ser disciplinado, é você cumprir rigorosamente
e acatar integralmente as leis, regulamentos e normas. Então, essa é a diferença, e volta e meia cai em concurso um conceito, coloca disciplina e coloca o conceito de hierarquia, coloca a hierarquia e coloca o conceito de disciplina. Então, isso é bastante comum nos concursos e a gente não pode confundir. Vejam lá, eu trago uma questão para vocês. A standard alternativa correta, ela é de 2011, mas ainda vale, tá? A hierarquia policial é a ordenação da autoridade em mesmos, né, dentro da graduação da Polícia Militar, que se faz por postos ou graduações, e dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade. Hierarquia é a rigorosa observância e o acatamento discricionário das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial. A hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura hierárquica da Polícia Militar, que se faz por postos ou graduações, e dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade. Disciplina é a observância e acatamento discricionário. Então vejam, essas palavras todas, elas são assinaladas porque é o que fazem as pessoas errarem nos concursos. A hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, não é em níveis iguais. Então a A está incorreta. A B não é o acatamento discricionário, é o acatamento integral. Você não tem discricionariedade, eu posso cumprir a lei, eu não posso, não. Você tem obrigatoriedade de cumprir as leis, regulamentos e instruções. Tá? Agora a correta, que é a C, então é a hierarquia, o conceito certo, níveis diferentes, ordenação de autoridade dentro da estrutura da Polícia Militar, por postos ou graduações, e se tiver no mesmo posto ou graduação, se faz pela antiguidade, conforme eu falei para você. Então não tem mesmos níveis e não tem poder discricionário para o cumprimento da lei, e saibam diferenciar o conceito de disciplina e o conceito ser disciplinado. O que é? É observar, é acatar, é cumprir a lei, enquanto que a hierarquia é a ordenação de autoridade, que nem a gente viu ali no início, das responsabilidades, que ela vai aumentando de acordo com os níveis de postos ou graduações, conforme você vai crescendo na carreira. Círculos militares, para a gente finalizar essa parte, tá, pessoal? Então trago ali para vocês os círculos militares, os círculos hierárquicos que a gente tem. O artigo 15 são âmbitos de convivência entre os policiais da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem. Então a gente fala muito em círculos hierárquicos. Eu fui em São Paulo esses tempos e lá essa questão ainda é muito forte, tá, pessoal? Fui fazer antes eu era da Polícia Rodoviária Estadual, fui participar de um curso, e daí eu era capitão na época, daí fui com um sargento e 2 soldados, se eu não me engano. Daí tinha um cabo lá na guarda, ele chegou e falou, seguinte, aqui em São Paulo funciona dessa forma, a gente respeita a hierarquia e disciplina, então nós temos um alojamento para oficiais, então o senhor é obrigado a ficar naquele alojamento, um alojamento para sargentos e subtenentes e outro para soldados e cabos, então aqui a gente quer que respeite, enfim, então eu fiquei no alojamento lá, o sargento teve que ficar no outro alojamento, soldado e cabo no outro. Isso também vale lá em São Paulo também para a questão de refeitório. Então os círculos militares e hierárquicos eles são bem respeitados, e aqui o artigo 15 traz isso. E eu coloco ali para vocês, oficiais, né? Nós temos os círculos dos oficiais superiores, coronel, tenente, coronel e major. Intermediários, os círculos dos capitães. Subalternos, primeiro e segundo tenente. Nós temos o círculo das praças, cabos e soldados, e sargentos e subtenentes. Por isso que se você for numa instituição militar, às vezes tu vê os alojamentos separados, é porque acontece dessa forma. Geralmente nós temos o alojamento de oficiais, o comandante separado, e nós temos o alojamento de subtenente, sargento e soldados e cabos.
Aqui em Santa Catarina, também pela estrutura física, enfim, de alguns quartéis, acaba modificando. Mas lá em São Paulo, como nós temos 98 mil integrantes, eles são bem mais militarizados, poderia-se dizer, nesse sentido. Não que a gente não seja aqui também, mas nessas questões de detalhes que eu digo, né? Nós temos uma questão lá de círculos hierárquicos, tá? Eles pedem a alternativa falsa. O Estatuto dos Policiais de Santa Catarina descreve hierarquia e disciplina, estabelecendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com um grau hierárquico sobre esse assunto. Aponte a alternativa falsa. Então vejam lá a questão. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais de categorias diferentes. Essa já é a falsa porque ali no artigo 15 fala da mesma categoria. Então a gente tem que se prender, né? A hierarquia policial é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, correto. A disciplina é a rigorosa observância, então cumprimento das leis. E devem ser mantidos em todas as circunstâncias. Policial da ativa, da reserva reformada, essa questão é uma questão tranquila também. Então vejam ali a pegadinha só na questão de categoria, mesma categoria ou categorias diferentes, tá? Pessoal, então, o aspirante oficial e o aluno oficial cadete são denominados praças especiais, conforme a gente falou. Os oficiais, postos, e essa carta patente dos postos oficiais, ela é dada pelo governador. Então, quando você é promovido a segundo tenente, a assinatura é do governador do estado. Quando você é promovido em qualquer âmbito da carreira das praças, quem assina é o comandante-geral. Então, oficiais, postos, governador. Praças, graduação, comandante-geral. Então, a gente fica por aqui por hora e já começamos daqui a pouco com a próxima aula, mas para que vocês possam absorver todos esses assuntos tratados até meados aí do artigo 17, que agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais à frente.